Olá! Chegamos à 14ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata de polinômios, expressões algébricas, produtos notáveis e fatoração. Nessa primeira parte da aula, trataremos de polinômios e expressões algébricas. Há um tipo tão importante de expressão algébrica na matemática que damos a ela o nome específico de polinômio. Um polinômio escrito com relação à variável x é uma expressão que tem essa forma curiosa. Essa expressão é uma soma de termos que tem uma constante vezes a variável x elevado a um expoente inteiro não negativo. Nesse caso, as constantes com as quais estamos trabalhando, que são a0, a1, a2 e assim por diante até a n, são números reais, tais que o an, a constante que multiplica a maior potência de x, é diferente de zero. Observe na nossa expressão que o termo mais à esquerda tem expoente n, o termo seguinte tem expoente n menos 1, e os outros termos terão expoentes um número menor do que o anterior. Então, teremos n menos 2, n menos 3 e assim por diante, até o último termo que tem x elevado a zero. Essa notação parece muito complicada, de tal modo que é melhor apresentarmos os polinômios mostrando alguns exemplos simples. Observe aqui um polinômio em que n igual a 1, ou seja, a maior potência de x tem expoente 1. Nesse caso, temos a1 igual a 3 e a0 igual a menos 4. Já nesse nosso segundo exemplo, temos n igual a 2, a2 igual a 5, a1 igual a menos 3 e a0 igual a 2. Por sua vez, o nosso terceiro exemplo tem n igual a 3, a3 igual a 2, a2 igual a 6 e a0 igual a menos 1. Note que, nesse caso, a1 é igual a 0 e, portanto, não há o termo com x elevado a 1. Num polinômio, cada termo composto por uma constante vezes x elevado a um expoente é denominado monômio. Sendo assim, um polinômio é a soma de monômios. Além disso, nós chamamos de grau do polinômio o número inteiro n, que é o maior expoente de todos os seus monômios. E, por fim, o último monômio, este que está aqui, composto apenas pela constante a0, é chamado de termo constante, já que ele não envolve a variável. Vejamos agora como efetuar operações com polinômios. As operações que veremos aqui são, de fato, válidas para todas as expressões algébricas, mas nos deteremos nessa aula nos polinômios. Neste exemplo, queremos somar esse primeiro polinômio entre parênteses com o segundo polinômio. E para somar polinômios desse tipo, trabalharemos em separado com os termos que envolvem cada potência de x. Nesse caso, nós vamos começar com a potência que envolve o maior expoente, que é x ao cubo. Repare que x ao cubo só aparece nessa posição, ou seja, não há um termo com x ao cubo no primeiro polinômio. Sendo assim, passaremos simplesmente daqui para baixo o termo x ao cubo. Em seguida, vamos somar os termos que envolvem x ao quadrado. Nesse caso, reparamos que há um termo aqui, 2x ao quadrado, e um outro, menos 6x ao quadrado, no primeiro polinômio. Então, efetuamos aqui embaixo a soma desses dois termos. Em seguida, efetuamos a soma dos termos que envolvem a variável x elevada a 1, ou seja, simplesmente x. E, finalmente, efetuamos a soma dos termos constantes. Depois de anotadas aqui as somas, é preciso simplificar os termos. Reparando então que temos aqui menos 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado, conseguimos colocar x ao quadrado em evidência e escrever dentre os parênteses menos 6 mais 2. Fazemos o mesmo com os termos que envolvem x. Colocamos x em evidência e somamos as constantes menos 2 e 3. Efetuando, então, as somas dos termos que aparecem entre parênteses, obtemos aqui x ao cubo, aqui menos 4x ao quadrado, depois menos 2 com 3 dá 1, então temos x, e finalmente a constante 4. Vejamos agora um segundo exemplo. Note que, neste caso, temos aqui uma subtração. Dessa forma, nosso primeiro passo consistirá em aplicar a propriedade distributiva ao polinômio que aparece dentro do segundo par de parênteses.
Observe aqui, então, que copiamos os termos do primeiro polinômio e os termos do segundo polinômio apareceram com sinais trocados em função da aplicação da propriedade distributiva. Agora, vamos reunir os termos com os mesmos expoentes. Repare, nesse caso, que o primeiro polinômio tinha um termo envolvendo x², mas o segundo não tinha. Sendo assim, colocamos aqui embaixo apenas 2x². Com relação aos monômios de grau 3, temos aqui menos 3x³ e aqui 3x³. Esses termos aparecem somados aqui embaixo. Com relação aos termos de potência 2, temos aqui 5x² e aqui menos x², de tal maneira que passamos a ter esse termo entre parênteses, 5x² menos x². Com relação ao termo que envolve x, temos aqui x e menos 2x, e também há dois termos constantes, menos 5 e 8. Colocando agora em evidência as potências de x, copiamos primeiramente o termo 2x² aqui para baixo. Temos aqui um segundo termo com x³ em evidência, mais um termo com x² em evidência, depois um termo com x e depois a soma de duas constantes. Simplificando finalmente essa última expressão, obtemos esse polinômio de grau 4 que aparece aqui embaixo. Vejamos agora como é possível calcular o produto de expressões algébricas, cada uma delas escrita como a soma de dois termos. Nesse caso, as expressões entre parênteses podem ser polinômios ou quaisquer outras expressões algébricas. Observe que o produto dessas expressões é formado pela soma dos produtos dos termos individuais. Assim, eu multipliquei A por C e A por D, e depois B por C e B por D. Essa regra, que é conhecida como regra do chuveirinho, nada mais é do que a propriedade distributiva aplicada duas vezes. Se você não acredita nisso, permita-me mostrar-lhe. Para tanto, eu vou representar esse primeiro termo do produto através de uma variável que eu passei a chamar de r. Sendo assim, o produto que aparece do lado esquerdo dessa equação se resume a r que multiplica c mais d. Mas sabemos, pela propriedade distributiva, que esse produto é o mesmo que r vezes c mais r vezes d. Agora, lembrando que r nada mais é do que a soma de a com b, podemos escrever esta última expressão como sendo a mais b vezes c mais a mais b vezes d. Essa última expressão ainda não está no formato que desejamos. Para obter o formato definitivo, aplicaremos mais uma vez a propriedade distributiva tanto no primeiro termo como no segundo. Observe, então, que a mais b vezes c nada mais é do que a vezes c mais b vezes c. Da mesma forma, a mais b vezes d é equivalente a vezes d mais b vezes d. Comparando esse resultado com a expressão ali em cima, notamos que o primeiro termo ali de cima é AC, o segundo termo é AD, o terceiro termo é BC e o último termo é BD. Portanto, essas duas expressões são iguais. Sendo assim, essa regra do chuveirinho nada mais é do que a aplicação da propriedade distributiva duas vezes. Tentemos agora usar a regra que é apresentada dentro do quadro para efetuar o produto dessas duas expressões algébricas aqui entre parênteses. Chamando então esse primeiro termo de A, o segundo de B, esse terceiro de C e o quarto de D, e considerando que o sinal negativo está embutido nos termos B e D, temos aqui A mais B vezes C mais D. Assim podemos escrever A vezes C, ou seja, raiz de x vezes 4, mais A vezes D, ou raiz de x vezes menos 2 sobre x, mais b vezes c, ou seja, menos 3, que é b, vezes 4, que é c, mais b vezes d, ou seja, menos 3, que é b, vezes menos 2 sobre x, que é d. Efetuando o produto dos termos que aparecem do lado direito da equação acima, obtemos esta forma simplificada do produto que desejávamos calcular. Para completar essa parte da aula, vamos calcular o produto indicado aqui em nossa folha de papel. Note que, neste caso, temos o produto de x mais 2 por ele mesmo. Assim, aplicando a regra do chuveirinho, temos x vezes x, mais x vezes 2, mais 2 vezes x, mais 2 vezes 2.
Observe então que o primeiro desses quatro termos equivale a x ao quadrado, o segundo termo e o terceiro termo equivalem a 2x, de tal modo que temos 2 vezes 2x e, finalmente, o último termo é 2 ao quadrado. Essa expressão pode ser então simplificada como x ao quadrado mais 4x mais 4. Esse produto é tão comum em matemática que é chamado de produto notável. Essa que é simplesmente a aplicação daquela regra do chuveirinho será o objeto da próxima parte dessa aula. Vejo vocês lá!